Glória a Deus. Quero convidá-los a meditar comigo na carta do apóstolo Pedro, primeira epístola de Pedro. Aí no fundo não estão me ouvindo? Coleta. Então, esqueci da coleta. Sempre esqueço da coleta, né? É que a coleta não é o mais importante é a palavra. Vou pedir às diaconisas que então permaneçam onde estão nesse momento, e depois no final do culto a gente faz esse momento da coleta. Tá bom? Então vamos abrir nossas Bíblias, primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versos 6 ao 10. 6 ao 10 está sendo também projetado no Data Show, mas se você quiser acompanhar na sua Bíblia, você pode fazer isso também. E mantenha ela aberta, porque nós vamos, de forma expositiva, estar lendo novamente versículo a versículo e expondo o texto bíblico. Vamos então fazer essa leitura, mais uma vez repetindo o texto para aqueles irmãos que estão em casa. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versos 6 ao 10, diz assim: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Queridos irmãos, temos visto nos últimos tempos um crescimento assustador do suicídio. A OMS divulgou que nesses últimos anos, últimos 4 anos, isso tem aumentado muito. 2016 para cá, há um crescente número de suicídios. No mundo todo, a cada 4 segundos, olha que informação alarmante, no mundo todo, a cada 4 segundos, uma pessoa comete suicídio. Chegam a 800 mil mortes por ano. Segundo o Jornal Brasileiro de Psiquiatria, há também uma tendência crescente de suicídio entre adolescentes e jovens de 10 a 19 anos. Muito assustador. Um dos motivos não é talvez o principal, ou talvez seja, não sei exatamente sobre isso, mas é um dos motivos. Um dos motivos é a depressão, que é a chamada doença do século. É uma das causas, do suicídio. E uma das causas, também não é a única causa, mas uma das causas da depressão tem sido a dificuldade de lidar com a ansiedade. A ansiedade, quando não controlada, pode se tornar ainda um mal muito maior do que ela mesmo é. A ansiedade já é um mal, mas ela pode levar a um mal muito maior. O texto que lemos há orientações para lidarmos com a ansiedade. Eu creio que a palavra de Deus nos dá pistas aqui para vencermos a ansiedade. Por isso eu escolhi um tema para a mensagem nessa noite. O tema é vencendo a ansiedade. Vencendo a ansiedade. Você é uma pessoa ansiosa? Sim ou não? Acho que todos nós somos um pouco ansiosos. Acho que isso é da natureza do ser humano.
Mas a ansiedade deve ser controlada, ela não deve nos controlar. Eu quero então falar um pouco sobre isso, de algumas lições que esse texto nos apresenta para vencer a ansiedade, para que ela não nos domine, para que ela não nos prejudique, nos leve a coisas piores, situações piores. Algumas lições. Primeira lição que eu tiro desse texto, nós vamos versículo por versículo. Então, voltando no verso 6, nós precisamos considerar o tempo de Deus para todas as coisas. Então escute, você ansioso, ansiosa, você que sofre às vezes de ansiedade, considere, você precisa considerar o tempo de Deus para todas as coisas. Volte seus olhos ao verso 6. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. O texto fala que nós devemos nos humilhar. Todo mundo sabe, todos nós sabemos, nós cristãos, nós que lemos a Bíblia, não é verdade? Nós que lemos a Bíblia, lemos a palavra, nós sabemos que o lugar do cristão é estar humilhado diante do Senhor. O melhor lugar para você estar é com o coração quebrantado diante do Senhor. O melhor lugar para se estar é aos pés do Senhor, quebrantados diante dele. Por isso o texto diz: humilhai-vos, humilhai-vos, humilhai-vos sob a mão poderosa do Senhor. Você tem se humilhado? Você tem se curvado? Você tem se quebrantado diante do Senhor? Esse é o melhor lugar para nós. Mas o texto fala para que no tempo, em tempo oportuno, Ele vos exalte. Essa palavra, esse termo aqui, utilizado pelo apóstolo Pedro, oportuno, traduzido na língua portuguesa como oportuno. Oportuno é o que se realiza em tempo apropriado. Oportuno é o que se realiza em tempo adequado, em tempo certo. Então o que a Bíblia está nos dizendo? A Bíblia está nos dizendo que o tempo oportuno aqui é o tempo que Deus entende, que Deus considera como tempo oportuno. É isso. Humilhai-vos sob a mão poderosa de Deus, para que em tempo oportuno, o tempo que Deus considera ser o tempo certo, o tempo adequado, de Ele então nos exaltar, como o texto nos diz. Portanto, o tempo oportuno é o tempo perfeito, segundo a ótica, segundo o olhar, segundo a visão de Deus, a ótica divina. Então nós precisamos considerar isso. Precisamos considerar isso. Tempo de Deus. Há um tempo de Deus para todas as coisas em nossas vidas. Há um tempo de Deus para tudo na sua vida, meu irmão, minha irmã. Você não pode desconsiderar isso. A nossa vida, nossas vidas pertencem ao Senhor. Nós somos comprados por Ele, por um alto preço, inclusive. Minha vida não é minha, sua vida não é sua mais. Nunca foi. Agora ela pertence ao Senhor Jesus. Por isso declaramos que Ele é o nosso Senhor. Então eu devo considerar o tempo dele para todas as coisas na minha vida. Eclesiastes 3:1, o autor desse livro diz que tudo tem seu tempo determinado. Tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então tudo tem seu tempo determinado, e todas as áreas da sua vida, em tudo, há um tempo para tudo. Quando nós não consideramos o tempo de Deus, o que acontece?
a ansiedade toma conta do nosso ser e tomamos decisões erradas na nossa vida. E as consequências vêm. A Bíblia nos apresenta dois termos que eu quero citar aqui, dois termos. Presbiteriano é sempre 3, né? Então às vezes quando é 2, fala 3 também. Dois termos que são traduzidos por tempo. É o termo kairos e cronos. Kairos é o tempo de Deus, cronos é o tempo do homem. Nós, para lidarmos com a ansiedade, então precisamos às vezes deixar de lado o nosso tempo, o cronos, e considerar o tempo de Deus. E enquanto o tempo de Deus não chega para determinadas coisas na minha vida, o que eu devo fazer para vencer a ansiedade? Eu devo me humilhar diante do Senhor. Há bênçãos de Deus que eu espero para a minha vida e para a minha família, e eu gostaria muito, meu irmão, minha irmã, que fosse hoje, agora. É para onde, Senhor? É assim que eu oro, né? É para onde, Senhor? Não é assim que às vezes a gente deseja também? Mas eu devo considerar o tempo dele. Enquanto o tempo dele não chega, eu devo me humilhar, eu devo me quebrantar diante do Senhor. E quando eu vou me humilhando, eu vou sendo quebrantado, eu vou sendo trabalhado por Deus. Deus vai trabalhando no meu ser, Deus vai trabalhando no seu ser, Deus vai nos moldando, Deus vai nos dando aquilo que a nossa natureza não tem, que é a paciência. Deus vai gerando essa paciência, Deus vai gerando paz em nosso coração, a paz que excede o entendimento. Mesmo na tribulação, Deus vai gerando isso em nós, Ele vai trabalhando em nós. Por quê? Porque nós estamos ali quebrantados, humilhados diante do Senhor. Quando nós consideramos o tempo de Deus, Deus vai nos ajudando. Nesse período de humilhação, o nosso relógio, queridos irmãos, vai ficando com os ponteiros alinhados aos ponteiros do relógio de Deus. Que Deus tem o tempo dele e nós temos o nosso tempo. E nós dizemos para Deus às vezes: Senhor, é para ontem, Senhor. Apressa-te, Senhor. Não é assim? E às vezes Deus diz para nós: espera aí, aguenta aí. E aí nós devemos então considerar o tempo de Deus, nos humilhando diante do Senhor, e Deus vai nos ajudando com o seu Espírito, com o seu poder, e nós vamos lidando com a ansiedade, vamos vencendo a ansiedade. A palavra do Senhor nos diz no Salmo 40, verso 1, o salmista diz: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. O salmista esperou, ele esperou confiantemente pelo Senhor. O Senhor está dizendo aqui pela sua palavra a cada um de nós que nós devemos esperar nele. Isso que Ele está dizendo para nós: espere, espere. Ou você acredita que aquele que criou o universo, aquele que criou todas as coisas, nós lemos no início do texto, o pastor João falou um pouco sobre isso, a criação, aquele que criou todas as coisas, será que Ele não sabe o que está passando na sua vida? Será que Ele, o Criador do universo, não sabe o que passa na minha vida, o que passa na sua vida? Os nossos dilemas? Será que aquele que criou as estrelas, como diz o profeta Isaías, e que chama cada uma pelo seu nome, será que Ele não é digno da nossa confiança? Confie no Senhor, meu irmão, confie no Senhor, minha irmã, espere nele, continue se humilhando,
Continue quebrantado aos pés do Senhor, porque no tempo oportuno, no tempo dele, considere o tempo dele, no tempo dele, ele vos exaltará. Amém, meus irmãos? Suas palavras são verdadeiras, sua palavra é fidedigna, devemos confiar na sua palavra. Se nós não alinharmos o ponteiro da nossa vida, do nosso tempo, ao ponteiro do relógio de Deus, nós vamos ser controlados pela ansiedade. Vamos ser controlados pela ansiedade. E pode vir doenças no nosso físico, na nossa mente. A pessoa que é controlada pela ansiedade, ela sofre, e sofre muito. Segunda lição. Primeira é considere o tempo de Deus. Segunda lição, precisamos lançar sobre ele toda a ansiedade. Agora o verso seguinte, verso 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A minha atitude deve ser então uma atitude de entrega. Essa tem que ser a minha atitude, uma atitude de entrega. Eu devo me entregar ao Senhor, me render ao Senhor. Eu devo me humilhar diante do Senhor, coração quebrantado, humilhado, se rendendo aos seus pés. Essa deve ser a nossa atitude de entrega e de rendição. Senhor, tudo está nas tuas mãos. Essa deve ser a nossa oração. Senhor, tudo está nas tuas mãos. A minha vida está nas tuas mãos. A minha família está nas tuas mãos, o trabalho está nas tuas mãos, os recursos que eu necessito estão nas tuas mãos, Senhor. O Senhor é o Deus do ouro e da prata, o Senhor é o Deus que governa o universo, tudo está nas tuas mãos, Senhor. Essa deve ser a nossa oração. Eu lanço diante de Ti a minha ansiedade, eu lanço diante de Ti minhas preocupações, eu coloco tudo, porque eu sei que o Senhor cuida de mim, o Senhor tem cuidado de mim. É assim, queridos irmãos, devemos orar. Precisamos nos lembrar, meus irmãos, que esse Deus é Deus cheio de graça. Ele é cheio de graça, a Bíblia diz. Ah, pastor, mas eu pequei, me afastei, eu caí. Quem sabe alguém que está me ouvindo nesse momento e está pensando, mas será mesmo? Será que Ele me acolhe? Será que eu posso de novo retomar a minha caminhada da fé? Ele é cheio de graça, Ele é cheio de misericórdia. Eu preguei há 2 semanas atrás aqui, Hebreus 4,16. Acheguemo-nos, portanto, confiantemente junto ao trono de graça, a fim de receber misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Vejam, se aproxime de Deus. Se você tropeçou, se você caiu, o Senhor te chama, o Espírito Santo segura em suas mãos e diz: levanta-te, levanta-te, porque o Senhor é cheio de graça, porque o Senhor é rico em misericórdia. Devemos nos aproximar do seu trono de graça e com o coração quebrantado diante dele, receber graça e misericórdia, lançando sobre ele toda a ansiedade, toda a preocupação e recebendo dele graça, porque nós precisamos de graça. Amém, irmãos? Precisamos de graça. Para caminhar, nós precisamos de graça. Para lidar com as dificuldades da vida, precisamos de graça. Para lidar com problemas no casamento, precisamos de graça. Para lidar com problemas com os filhos, precisamos de graça. É só a graça dele, é a unção do seu Espírito em nós, porque Ele é cheio de graça, Ele é cheio de misericórdia, Ele nos acolhe, Ele nos abraça, Ele segura em nossas mãos. Então se aproxime dEle. Provérbios 16:3 nos diz: confia no Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Ou seja, coloque isso nas mãos do Senhor.
Coloque as tuas obras, coloque os teus projetos, coloque os seus sonhos, mais do que isso, coloque a sua vida nas mãos do Senhor, lance tudo nas mãos dEle, e os seus desígnios serão estabelecidos. O Senhor não falhará. Ele está cuidando de você, meu irmão. Ele está cuidando de você, minha irmã. Sua vida está nas mãos de Deus. Ele está no controle da sua vida. Amém, meus irmãos? Terceira lição para vencer a ansiedade. Terceira lição: precisamos também estar espiritualmente atentos. Nada de dormir, espiritualmente falando. Nada de cochilar. Levanta tudo que dormes, Cristo te iluminará. É preciso que nós estejamos atentos. Verso 8. Verso 8: sede sóbrios e vigilante. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então, o apóstolo Pedro aqui está dizendo: olha, prestem atenção, fiquem atentos, olhos abertos, olhos espirituais bem abertos, bem abertos. Nós não podemos em nenhum momento nos esquecer, meus irmãos, que nós temos um adversário. Nós temos um adversário, o texto nos diz isso. E esse adversário, diz o texto, que ele é como um leão. Ele não é um leão, ele é como um leão. Como um leão que anda ao nosso derredor, porque ao nosso redor estão os anjos do Senhor. Mas ele é como um leão que anda ao derredor e quer a sua presa, ele quer devorar, ele quer fazer de nós a sua presa, ele quer nos devorar. É isso que o texto está dizendo. Por isso nós precisamos estar atentos, sóbrios, vigilantes. Não devemos superestimá-lo. Há muitos que começam a superestimar o inimigo, e não podemos fazer isso. Ele não é o Todo-Poderoso. Satanás não é o Todo-Poderoso. Ele é espírito, ele está agindo, nós não enxergamos, mas ele é criatura, como eu e você somos criaturas. Nós somos muito mais, porque agora somos filhos de Deus. Ele é criatura, ele não é o Criador. Então não podemos superestimá-lo. Precisamos entender quem ele é. Ele, na verdade, é o nosso inimigo. Ele é o inimigo de Deus, ele é o inimigo do povo de Deus. Mas, preste atenção nisso, ele é o inimigo vencido, porque Cristo venceu na cruz do Calvário. Cristo o venceu, o derrotou na cruz do Calvário. Contudo, não podemos subestimá-lo também, nem superestimá-lo, nem subestimá-lo. Lutero diz que ele, se Pedro falou que ele é como um leão, Lutero disse que ele é como um cão. Um cão que está também raivoso, né? Mas está na coleira. Ele está na coleira. Deus está segurando a coleira. Deus está segurando a corrente dele. Ele está limitado a Deus, o Todo-Poderoso. Amém, irmãos? O diabo não vai fazer o que ele quer na sua vida. Isso é propriedade exclusiva de Deus. Nós somos propriedade exclusiva de Deus, pertencemos ao Todo-Poderoso, fomos comprados pelo Filho dele. Ele não vai entrar na minha vida de qualquer maneira. Agora, esteja atento. Se, como disse aqui o apóstolo Pedro, ele é como um leão que está ao nosso derredor. E como disse Lutero, que ele é como um cão raivoso que está preso na coleira, na corrente. Então nós não podemos entrar no espaço dele. Você já foi em alguma casa, foi fazer a visita para algum irmão e tinha um cachorro lá dentro, bravo, né? Tem um limite às vezes, né? Às vezes está na corrente. Se você for lá na minha casa, você vai ver lá a Nina. A Nina é uma Rottweiler. Ela tem um limite dela lá.
O que a palavra de Deus está nos mostrando é que nós não podemos entrar, ou melhor, não podemos passar o limite, entrar no espaço do inimigo. Em outras palavras, nós não podemos dar lugar ao diabo. Por isso que a Bíblia diz: não deis lugar ao diabo, não entre no espaço dele. E para isso, meus irmãos, nós precisamos estar em todo o tempo, olhos bem abertos, espiritualmente falando, é claro, atentos, porque ele está agindo, ele está preparando as suas ciladas, e para que você não caia na cilada dele, você precisa estar atento. E para estar atento, você precisa estar em oração, quebrantado, porque se você não estiver em oração, se você não estiver buscando e se alimentando na palavra, você não vai estar atento. Quando ele preparar a cilada, você vai cair na cilada dele. Porque há muitos que dão espaço, crentes, mas dão espaço para o diabo, estão entrando no espaço dele, dando lugar para ele, guardando em seus corações raízes de amargura, não perdoam, há sentimentos ruins no coração, com relação ao irmão, com relação ao próximo, guardam rancor no coração. Isso é dar espaço para ele. Cuidado, esteja atento, esteja em oração, esteja focado na palavra de Deus. É preciso vigilância em todo o tempo. Somos como soldados de Cristo, irmão. Os nossos inimigos estão aí, são espirituais. O apóstolo Tiago diz em Tiago 4,7: sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ele foge de nós quando nós nos sujeitamos a Deus e o resistimos. E como que nós resistimos ao diabo? Irmãos, é aquilo que todo mundo está acostumado, está ouvindo todo o tempo: orando e vigiando. É o que Jesus pediu aos discípulos: orai e vigiai, orai e vigiai. Todo o tempo, orai sem cessar, nas palavras do apóstolo Paulo. Só assim nós resistimos e não caímos nas suas ciladas. Ele quer nos derrubar, ele quer nos desanimar. Você está desanimado? Olha para o teu coração. Você está desanimado? Há sentimentos que estão aí atrapalhando o seu coração, até na sua comunhão com o Senhor, na sua vida de oração. Reflita sobre isso nesse momento. Ele quer colocar dúvidas em seu coração. Ele quer que você seja dominado pela ansiedade. É isso que ele quer, que você seja dominado pela ansiedade, até que o seu organismo não aguente mais. Porque é assim que acontece. Até que todo o funcionamento do seu corpo, da sua mente, das suas emoções comece a entrar em colapso, conflito. É isso que ele quer. Até que então ele encontre espaço no teu coração, e aí ele vai começar a dizer para você: Deus não te ama. Olha o que está acontecendo com você. E você já está ansioso, você já está sendo dominado por aqueles sentimentos. E aí ele vai colocar no seu coração: Deus não te ama. Olha, ninguém liga para você. Você está vendo que ninguém se importa com você, que ninguém gosta de você, que a sua vida, tanto faz. É isso que ele coloca na mente daquele que não está em oração e em vigilância. E muitos crentes assim: ninguém me ama, ninguém gosta de mim. Você já ouviu isso? Você já ouviu essa voz? Essa voz já esteve presente no seu coração? Ninguém me ama, ninguém liga para mim. Escute, essa voz é de Satanás. Essa voz é do diabo. Essa voz vem do inferno para destruir a sua vida. Esteja atento. É preciso atenção, é preciso que estejamos acordados, ligados. Há muitas pessoas que sobreviveram a uma tentativa de suicídio. E eu já fui informado de que muitas delas, depois da tentativa de suicídio, afirmaram: eu fiz isso
porque ninguém liga para mim. Eu fiz isso porque minha família não me ama. Eu fiz isso porque eu sou um estorvo na família. Eu fiz isso porque eu não sou importante. Nem Deus liga para mim. Muitos declaram isso, queridos irmãos. Tomemos cuidado com esses pensamentos. Tomemos cuidado. Estejamos atentos. Cristo morreu por nós. Cristo morreu por mim. Amém? Cristo morreu por você. Ainda que o mundo todo não ligasse para mim, Ele se importa comigo. Ele se importa com você. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, Ele desceu do trono, Ele se fez homem, Ele se humilhou, Ele foi maltratado, Ele suportou a cruz por você, porque Ele te ama. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Queridos irmãos, precisamos estar atentos, porque senão a ansiedade e com a ação de Satanás vai nos afundar, mas não vai em nome de Jesus. Quarto lugar, quarta lição: precisamos nos lembrar que não somos os únicos que enfrentam problemas. Isso é importante, meu irmão, minha irmã, presta atenção nisso. Verso seguinte, verso 9: resiste-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Pedro está falando aqui para a igreja: fiquem firmes, resistam, firmes na fé, certos de que outros irmãos espalhados pelo mundo estão passando também por isso. Então a palavra para a sua vida é: resista, meu irmão, resista, minha irmã. Deus nos dá recurso para resistir. Deus nos dá o seu espírito. Dobre o seu joelho, se humilhe diante dele, mantenha o seu coração quebrantado, busque em oração, busque na palavra, e os recursos vêm do céu para que resistamos toda dificuldade. Toda dificuldade. No mundo todo há pessoas, irmãos e irmãs, que estão passando por sofrimentos. Há 3 sofrimentos que eu quero destacar aqui, que são sofrimentos que o cristão pode enfrentar. Primeiro deles, primeiro sofrimento, a perseguição. Perseguição por causa da fé. Você está preparado para ser perseguido por causa da sua fé? Você está preparado? Fique preparado, meu irmão. Fique preparado, minha irmã. O tempo se aproxima. Não espere que as coisas vão resolver politicamente, não. Não fique esperando que o mundo vai ficar mil maravilhas, que não vai ficar. Se a Bíblia está certa, e ela está, as coisas vão piorar. E a Bíblia diz que a igreja vai passar por um período de grande tribulação, de grande perseguição, como nunca houve antes. Se prepare, porque o cristão pode ser perseguido. Pode ser perseguido, nós podemos ser perseguidos, podemos sofrer perseguições por causa da nossa fé. Então, o primeiro tipo de sofrimento. O segundo tipo de sofrimento, esses são perseguições. O segundo sofrimento são tribulações. Perseguições e tribulações. O que são tribulações? As mais diversas. Problemas que enfrentamos de ordem familiar. O cristão pode enfrentar problemas na família. A sua família é perfeita? Difícil, né? Problemas de saúde. O cristão pode enfrentar problemas na sua saúde? Sim. Pode enfrentar problemas graves na saúde às vezes. O cristão, ele pode enfrentar problemas na saúde emocional, psíquica, físico. Ele pode. Esse mundo é um lugar de tribulações. Jesus disse que nesse mundo é um lugar de aflições. Aflições. Nesse mundo o carro bate, capota.
e as pessoas morrem, e cristãos morrem assim. Nesse mundo cai o raio do céu e as pessoas morrem. Nesse mundo vem um vírus e as pessoas morrem ou ficam muito doentes, cristãos inclusive. Nesse mundo o ladrão vem, entra na casa da gente e rouba as coisas que temos. Acontece isso e acontece na casa do cristão. Nós não estamos numa redoma. É claro que Deus nos guarda, Deus cuida de nós, mas às vezes acontece coisas ruins com os cristãos também. Deus está no controle e às vezes Deus permite. E o que nós precisamos é estar preparados para enfrentar todo tipo de tribulação e perseguição. Mas há também um terceiro tipo de sofrimento que eu gostaria de destacar. Esse sofrimento, eu acredito que só o cristão passa. É quando o cristão verdadeiro, aquele que nasceu de novo, que o velho homem morreu e agora é uma nova criatura, porque é só esse que faz isso. Ele renuncia a si mesmo para seguir a Jesus. Ele nega a si mesmo. Não é o que o Senhor diz? Que aquele que não tomar a sua cruz e me seguir, não pode, na verdade não pode segui-lo se antes não tomar a cruz, renunciar a si mesmo. Então quando nós renunciamos a nós mesmos, renunciamos o eu, renunciamos desejos, renunciamos vontades que contrariam a palavra de Deus, às vezes nós sofremos por isso. Sofremos. Às vezes nós perdemos algo por isso. Então o cristão ele pode passar por esse tipo de sofrimento também. E nós precisamos, irmãos e irmãs, estarmos preparados. Você está sofrendo? A palavra de Deus para você é: lembre-se, você não é o único. Eu não sou o primeiro e não serei o último. Você não é o primeiro e nem o último a passar por sofrimentos. No mundo todo, irmãos estão sofrendo. Irmãos estão sendo perseguidos nesse momento. Nós estamos aqui com a porta aberta, eu falo no microfone, pessoas estão ouvindo pela internet, mas há irmãos nossos na fé, irmãos que nós vamos conhecer lá na eternidade, que nesse momento estão escondidos, lendo a Bíblia com a voz baixa, porque podem ser mortos, os seus bens podem ser confiscados. Irmãos estão sofrendo com enfermidades terríveis, familiares sofrendo. Então lembre-se disso, você não é o único. Lembre-se, portanto, que devemos resistir. Lembre-se, meu irmão, minha irmã, que não somos os que retrocedem para a perdição, somos contudo aqueles que perseveram para a salvação, para a preservação da nossa alma. Amém, queridos irmãos? Já estou encerrando. Hoje eu não estou nada presbiteriano, porque hoje eu vou até 5 pontos. 5, último ponto. 5º lugar, para vencer a ansiedade, precisamos nos lembrar que o propósito de Deus é nos fazer melhores. O propósito de Deus é te fazer uma pessoa melhor. Onde está isso, pastor? Está no último verso que nós lemos, verso 10, olha lá. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. O texto diz que o Deus de toda graça nos chamou à sua eterna glória. Ele nos chamou para a sua eterna glória. Ele não nos chamou para vivermos aqui eternamente, glória a Deus por isso. Ele nos chamou para vivermos com Ele na eternidade. Há algo preparado para nós. Há um mundo, hoje foi eleição, né? Você orou antes de votar? Tem que orar antes de votar, para Deus colocar lá pessoas melhores.
Mas nós sabemos como está a política. Nós sabemos, infelizmente, o que tem sido a política. Um instrumento bom, mas tem sido usado pelo mal. O mundo que está cada dia pior. É assim que está. Essa é a verdade. Graças a Deus, glória a Deus, que nós somos peregrinos nesse mundo. Glória a Deus que estamos aqui de passagem. Estamos caminhando para novos céus e nova terra, onde habita a justiça, diz a palavra de Deus. Porque nesse mundo caído não tem justiça, a não ser quando um cristão genuíno assume o poder, assume a liderança de algum órgão, assume o poder em alguma área no estado, numa cidade ou no país. Aí nós vemos o reflexo dessa nova criatura nas suas decisões. Do contrário, o que nós estamos vendo, irmãos, são injustiças e mais injustiças. Você espera que tudo isso vai mudar aqui? Não perca o seu tempo. A Bíblia nos fala que está preparado para nós novos céus e nova terra. Mas enquanto esse dia não chega, enquanto Jesus não retorna e não nos arrebata, não nos tira desse mundo e julga o mundo, enquanto isso não acontece, nós sofremos, nós passamos por muitas dificuldades, e tudo isso são permissões do Todo-Poderoso. Para quê, pastor? Está no texto: para nos aperfeiçoar, para nos firmar, para nos fortificar e fundamentar. Amém, queridos? Em outras palavras, Deus me chamou para que eu seja uma pessoa melhor. Não melhor segundo as minhas próprias obras, mas melhor segundo a sua ação na minha vida, segundo a ação do seu Espírito em mim. Ele vai nos transformando, Ele vai nos moldando, para que nós nos tornemos parecidos com aquele que é perfeito, Jesus Cristo, o justo. Por isso, precisamos, queridos irmãos, às vezes conviver e lidar com a ansiedade nessa perspectiva. Porque se você ficar pensando só aqui, você vai pirar. Cristão que só pensa nas coisas terrenas e não espera algo eterno e glorioso, pira. Cristão pira, vai para o hospício. Vai para o hospício, irmãos. Nós vamos para o hospício, se ficarmos lidando com as coisas dessa vida e não lembrarmos que Deus tem algo glorioso para nós, e o que nós passamos aqui é o trabalhar dele. Ele está trabalhando em nós, está nos aperfeiçoando. Por que isso está acontecendo na minha vida, pastor? Por que isso está acontecendo na minha família, pastor? É claro que muitas coisas são consequências dos nossos erros, mas muitas coisas não são decisões nossas. Não são decisões nossas, é permissão dele para nos aperfeiçoar. Por isso a palavra de Deus na nossa vida é que nós devemos nos aquietar e esperar aquilo que é perfeito. Amém, queridos irmãos? E é claro, as provações dessa vida, elas são passageiras. Glória a Deus por isso. Não é verdade? Olha para a vida de Jó, por exemplo. Jó sofreu, né? Perdeu filhos, perdeu bens, perdeu a saúde. Mas responda para mim, meu irmão, a vida toda de Jó foi assim? Do começo ao fim? Foi um momento. Você está passando por um momento de provação e de sofrimento. É um momento, não é eterno. As provações têm um tempo. Por isso aquieta o teu coração, meu irmão. Ainda que essa tempestade que você está enfrentando pareça ser intransponível, ainda assim, lembre-se que o teu Deus é maior. Deus é maior. Salmo 46, verso 10 e verso 11, o salmista diz: aquietai-vos
Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória a Deus, Ele é o nosso refúgio. Ele está acima da tempestade. Está passando por tempestade? Lembre-se que isso vai passar, e depois da tempestade vem a bonança. Vem a bonança. Deus tem um tempo de bonança, de vitórias, de bênçãos para a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Mais uma vez, esses momentos são para nos aperfeiçoar, para nos firmar, para nos fortificar, fundamentar. Que Deus abençoe a sua vida com essa palavra. Que Deus abençoe o seu coração. Caminhe nessa perspectiva, que a ansiedade será vencida em nome de Jesus. Considere o tempo de Deus, lance sobre ele toda a ansiedade. Terceiro, esteja espiritualmente atento. Quarto, não somos os únicos que sofrem. Quinto e último lugar, Deus quer nos fazer pessoas melhores. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.